o golpe contra Dilma e contra o nosso povo, que resultou também na posse daquele que destruiu os direitos trabalhistas, o vampiro Temer, numa excrescência da política que foi a eleição do inelegível Bolsonaro. Ele é bom para cobrar, né? Bom para cobrar, mas ruim para pagar. Nunca pagou e aumentou a dívida de Minas Gerais. É um governo caloteiro, mentiroso e que mente ser eficiente, mas mente na cara da gente. E empurrou para a Assembleia Legislativa para que a população entendesse que era a Assembleia quem atrasava tudo isso. E nós defendemos que se pague. Ao contrário do que disse a prefeita Marília, que causou um mal-estar, é o Estado que nós entendemos chegue ao pobre e que não seja como o Zema quer, Estado mínimo para o pobre inteiro no bolso do Salim Matar. Quando o Zema hoje fala que no governo anterior, ele está falando dele mesmo. Ele já está no segundo governo. E vimos que ele não quis pagar o piso da educação, não quis. A matemática não fecha. Tem alguém falando mentira e eu tenho certeza que é Zema. Aumentou em 300% seu salário e agora nega um aumento mínimo para os servidores. Nós temos que combater Zema. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe aqui nos estúdios da FM O Tempo o deputado estadual Leleco Pimentel. Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco na FM O Tempo. Seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui é a Thalita Ibrahim. Bom dia. Essa alegria também da gente poder falar de política. Política é a relação nossa inteira com a vida. É, importantíssima, inclusive, porque a gente sabe que tudo que precisa ser de relevante decidido para o servidor, para o cidadão mineiro, passa pelo trabalho da Assembleia Legislativa e muito dos parlamentares. E aí quero começar a nossa conversa, deputado, perguntando ao senhor sobre um tema que é o tema neste momento que está deixando parte dos servidores que estão críticos à proposta de mudança do governo em relação ao IPSENG, ainda preocupados e muitos deles se dizendo frontalmente contrários à proposta. Queria uma avaliação do senhor da maneira como o governo Zema tem conduzido este debate no momento em que chegamos próximo à possibilidade de, passando a última comissão, chegar ao plenário. Entre a oposição, já há algum consenso sobre como está a proposta, se ela precisa ser melhorada, em que pontos precisa ser melhorada ou como esse debate está caminhando, por favor? Lembrar que o IPSENG é um instituto de previdência no qual os servidores públicos do estado de Minas Gerais procuram, inclusive, atendimento médico. Imagina este governo Zema que atacou e desmontou a estrutura do IPSENG, agora vem com esta cobrança de 5,5%. E olha, se comparar com o que ele alardeou de aumento, 4,62%, nós estamos vendo que o pessoal vai pagar mais caro do que recebeu, né, desta inflação de 2022 e 2023. No nosso entendimento, o governo Zema ataca os servidores sem dó nem piedade. E esta é uma relação que a gente vê acontecer nesses 6 anos de governo. Parece ter raiva, porque os projetos de lei, primeiro, não consideram que políticas públicas são a única ferramenta que o nosso povo tem de ser atendido pelo Estado. E, junto com o IPSENG, se você olhar também o Instituto de Previdência dos Militares, também foi atacado. E, da mesma forma, ardilosa de colocar projetos de lei que haviam sido votados pela base e eles, sem mudar de roupa, agora vão também acompanhando o Zema. Eu acho que é um ataque frontal à vida dos servidores, que nós sabemos. Aqui em Minas nem piso, né? Que dirá a gente ter um instituto de previdência tão importante como o IPSENG, passando a uma cobrança que para nós é exorbitante em relação ao que o próprio Zema tem oferecido aos servidores, que é esta recomposição salarial. Nós da oposição entendemos que há um desgaste do governo. E sabemos que muitos deputados estão preocupados com as suas bases eleitorais. No entanto, alguns estão sendo pressionados. Vide o caso da Chiara e de outros deputados que são pressionados. Inclusive, ontem eu vi, né, do deputado Bruno Engler, que a pressão para retirá-lo da vice-presidência da CCJ se deu porque ele não se curvou aí às chantagens. Esse é o governo que funciona assim, fazendo chantagem, como se a Assembleia fosse subserviente e um poder ali paralelo que ele manda e desmanda. Deputado, em relação à questão do IPSENG, do aumento de contribuição, que é um assunto que está sendo muito discutido e debatido, inclusive nós falamos com o governo aqui, com o vice-governador professor Matheus, com a ex-secretária, né, agora pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Luísa Barreto, e eles falavam sobre uma recomposição necessária
por não ter acontecido exatamente ao longo dos últimos anos. Onde que o governo errou, na opinião do senhor, quando apresenta essa proposta e quando chega a esse momento, por exemplo, que impacta tanto a vida dos servidores? É que o governo não vê as coisas na integralidade, ele não vê o servidor na sua capacidade laboral e na sua remuneração tendo qualquer avanço, e vai aumentar uma alíquota e aumentar uma contribuição deste servidor para um Instituto de Previdência quebrado, que eles fizeram questão de desmontar. É buscar aqui qualquer servidor do interior de estado e ver quanto tempo de fila eles estão no IPSENG. Isso significa que você pagar por um produto que não recebe é no mínimo injusto. Então o governo erra porque ele não vê as coisas na integralidade. Ele vê a maior arrecadação, não se vê pagando dívida, mas se vê cobrando de um governo federal. Lembrando que ele é bom para cobrar, bom para cobrar, mas ruim para pagar. Nunca pagou e aumentou a dívida de Minas Gerais, não é? Para 160 bilhões. Vamos lembrar que a dívida, ela é assim o acúmulo daquilo que o Estado pegou e que o governo federal avalizou. Então, é justo que o governo federal, que agora vai assumir as dívidas dos estados, e no caso de Minas Gerais, cobre, porque senão é o governo federal quem tem que pagar, porque esse fundo garantidor que é o governo federal é que deu garantia para que o Estado volte a pagar. Então, é um governo caloteiro, mentiroso e que mente ser eficiente, mas mente na cara da gente. Por isso a gente tem que desmontar essa mentira e essa farsa. Então vamos conversar sobre dívida, deputado, porque afinal de contas, tinha-se uma expectativa muito positiva de que uma solução rápida pudesse ser dada quando houve aquela, eu vou chamar de romaria dos deputados estaduais e do presidente da Assembleia em direção ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para cobrar dele uma posição de nos ajude a discutir a dívida de Minas Gerais. Saiu-se daquela semana com encontros com diversos parlamentares, imaginando uma proposta robusta sairá dali. O governo federal já apresentou uma primeira, os estados têm discordâncias em relação a onde que vai conseguir mexer nos juros. Agora tem uma segunda rodada de negociação, mas o prazo está se esgotando. A posição do senhor e a posição da oposição nesse momento é de que haverá condições objetivas de ter uma proposta aprovada neste prazo até o final, quase final do mês de julho? O Zema ganhou de presente uma liderança que assumiu com envergadura aquilo que ele barrigou e deixou de pagar, que é a dívida. E empurrou para a Assembleia Legislativa para que a população entendesse que era a Assembleia quem atrasava tudo isso. Mas só ficou ganhando, né? Não pagou, tá cômodo. E aí, quando se tem uma proposta que aceita, inclusive, as empresas que Zema colocou lá com preço de banana, né? Era o caso da Codege, o caso da Semig, o caso da Copasa, para que amortizasse a dívida e pudesse passar, então, a ter uma dívida razoavelmente palpável. E nós defendemos que se pague. Ao contrário do que disse a prefeita Marília, que causou um mal-estar, porque o que ela faz é defender o que Zema já faz. Ela disse, você não deveria pagar esta dívida. E nós não concordamos com isto, porque hoje o Estado de Minas Gerais, que condenaram a administração do Pimentel, não é? Surfa na onda de não pagar há 6 anos. E veja, a proposta é muito palpável e tem condições de ser levada e o governo tem condições de pagar. Aqui tem um ponto de encontro entre todos nós, os juros. Os juros, ele é para nós uma forma muito injusta, né? Mas a dívida existe e que nós precisamos tratar nesta repactuação, né, do regime de recuperação fiscal também para que esta reparação não tenha esses juros abusivos. E aqui há um ponto de encontro. Estoque da dívida não. Estoque da dívida não, aí você deve e é o Estado que vai ter que, o governo federal que vai ter que pagar. Então é simples pro bom entendedor. O Estado de Minas buscou recursos e investimentos e não pagou. E o governo federal foi quem assinou esse cheque em branco. Se o governo de Minas não paga, quem paga é o governo federal. Então, essa dívida tem que ser paga, porque ali é que está o investimento público para chegar na política pública que vai até o mais pobre. É o Estado que nós entendemos chegue ao pobre e que não seja como o Zema quer. O Estado mínimo para o pobre inteiro no bolso do Salim Matar. Deputado, o quanto dos outros governos tem nessa dívida de Minas Gerais? Nós entendemos que ela é uma dívida que vem se arrolando e ela teve um agravamento no governo Zema, porque desde que o governo Pimentel
buscou na justiça aquele processo em que suspendeu o pagamento da dívida logo no final do governo. Então, quando o Zema hoje fala que no governo anterior, ele está falando dele mesmo. Ele já está no segundo governo, né? Então, toda a dívida que chegou perto da casa, né, de 80 bilhões e que foi se agravando com o aproximar desse governo novo, para nós assim, 50% é culpa dos outros. E os outros 50% que agora eu atribuo 100% do problema da dívida de Minas é de Zema. Mas o senhor não avalia que o governador Romeu Zema está fazendo exatamente o que fez Pimentel, de buscar na justiça o adiamento dessa dívida? Quando o governo Pimentel conseguiu o adiamento da dívida, o governo já havia acabado. E a gente viu que, inclusive, atribuiu-se à gestão do Pimentel o atraso no pagamento dos servidores. O que o Zema tentou agora foi recriar essa narrativa e deu com os burros na água. Por quê? Ele disse que não conseguiria pagar. Lá no final do ano, não conseguiria pagar os servidores. Depois apareceu em caixa mais de 30 bilhões de reais, o que dizia que o governo mentia, porque ele não ia atrasar o pagamento dos servidores que tinha recurso em caixa. Inclusive, nós descobrimos isso e vimos que ele não quis pagar o piso da educação, não quis. E é por esta razão que nós não estamos aqui fazendo oposição pela oposição. Então, o que Zema hoje busca é fazer uma propaganda de um Estado eficiente que não paga a dívida e que faz chantagem o tempo inteiro, que não consegue dar aumento aos servidores, mas aumenta aí a contribuição para 5,5 do IPSENG, e no caso dos servidores militares e dos servidores da segurança pública, estão aí também com este aumento. Então, a matemática não fecha. Tem alguém falando mentira, e eu tenho certeza que é Zema. Diante do tamanho do problema para Minas Gerais, acoplado aos outros estados, aqueles que já aderiram ao regime de recuperação fiscal nos moldes anteriores, e os demais que estão agora entrando nessa conversa, percebendo que há problemas de muitos deles de sustentabilidade das suas contas, dá para ter alguma garantia de que o governo federal, o governo Lula, nessa atual gestão, resolverá o problema da dívida, deputado? Eu creio. Creio porque a gente acompanhou o estado do Rio de Janeiro, que inclusive o secretário que Zema trouxe para Minas para tratar foi aquele mesmo que fez este acordo equivocado no Rio de Janeiro, que deu errado. Gustavo Barbosa. Do Gustavo Barbosa. E ele que continua recebendo jetons aí, porque no governo Zema ninguém cai, viu? O secretário de governo tá lá no BDMG, tá tomando cafezinho cada vez mais tranquilo, enquanto a gente sabe que tem muita coisa. Porém, eu acredito que, primeiro, o ministro Haddad se comprometeu em apontar um caminho junto com os estados. E quando você discute junto com aqueles que são os devedores, o acordo é possível. Não é algo a fórceps enfiado de cima para baixo, mas que oportunizou que todos os estados se manifestassem. Observem, quem foi que não se manifestou? Que ficou apenas se escondendo, foi a Brasília, disse que quando descobriu que era um encontro político que ia voltar e que estava escondido atrás de um ministério, nunca se sentou para realmente tratar o problema da dívida de Minas. Portanto, não contribuiu nem com o debate. Parabéns ao senador Rodrigo Pacheco e também ao presidente da Assembleia, que com envergadura enfrentaram esse debate em Brasília, propuseram e estão buscando, junto com o Haddad, no governo Lula, um acordo que sirva a todos. Deputado, o senhor fez uma crítica aqui à prefeita de Contagem, Marília Campos, né? Na cobrança que ela fez ao presidente Lula na visita dele na semana passada em Contagem, exatamente em relação à dívida, a resolução dessa dívida de Minas. Você acha que a postura dela foi incorreta enquanto prefeita e tendo impacto na cidade por causa da dívida do Estado aí? Ela deveria ter tido outra postura diante do presidente? Não tenho dúvida que a postura que nós todos temos que ter em Minas Gerais, inclusive nós do Partido dos Trabalhadores, é que nós tenhamos, de fato, um Estado que não minta e que dê conta, né, de atender às políticas públicas, que dê conta de atender também a dignidade dos servidores, e que isso não se faz com um governo que mente e que tem recurso em caixa e que precisa pagar a sua dívida. Não é pedindo anistia, né, ao presidente da República, como se fosse uma canetada de Lula que resolvesse, que a gente aponta uma solução para o governo Zema. Eu até acredito que a solução para o governo Zema deveria ser sentar-se à mesa como todos fazem e não fazer a antipolítica, negando a política e tendo um pedido de anistia feito da forma como a prefeita Marília fez. E nós temos aqui uma divergência profunda,
porque parece-nos que há uma visão de que a dívida pública é culpa do governo federal, quando o Estado contraiu dívidas, investimentos, não pagou e agora tem uma voz isolada e solta que vai ao presidente dizer que anistiar o Estado e que aliviar para Zema, que mente, que ataca a gente, é uma solução. Não concordamos. Deixa eu lhe perguntar sobre eleições neste ano de 2024, deputado. A gente tem visto um movimento do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula nas últimas semanas de entrar na disputa eleitoral, participando mais efetivamente dentro dos estados. Concedeu aqui uma entrevista semana passada a Thalita Marinho e também a Cíntia Castro. Concedeu entrevistas mais recentemente ao estado da Bahia, também participando de atos por lá. O presidente Lula, qual é o tamanho do ativo que o PT quer utilizar com o presidente? É de uma presença física o tempo inteiro? É dos programas sociais especificamente? Qual é o tamanho da necessidade que o PT tem de ter Lula à frente das disputas, mesmo aquelas disputas municipais? É porque o resultado das eleições, ele implica também no aumento da governabilidade. Veja, o presidente Lula, que vocês aqui tiveram a alegria de recebê-lo, e nós também, anunciou quase 80 bilhões de investimento para Minas Gerais, desde o Minha Casa Minha Vida, na educação, na saúde, e nas eleições municipais a gente tem condições de aumentar esta base de governo, tanto que a gente hoje, se pudesse ver na Câmara dos Deputados, não ultrapassa 140 votos em projetos de lei importante que ajudam a governabilidade. Então as eleições municipais, elas também demonstram que nós, desde 2014, que viemos sofrendo desde o movimento dos Black Bloc lá em 2013, depois o ataque, o golpe contra Dilma e contra o nosso povo, que resultou também na posse daquele que destruiu os direitos trabalhistas, o vampiro Temer, e logo depois resultou para nós numa excrescência da política, que foi a eleição do inelegível Bolsonaro. Então, hoje, para recuperar uma base e o sistema político hoje e eleitoral brasileiro, ele demonstra uma clara evidência de que tentou se montar no parlamento um parlamentarismo sem primeiro-ministro, não é? Hoje você tem o orçamento na mão do parlamento e o presidente, que é o executivo, tendo que buscar apoio e aumentar a sua base. Então, nós cremos que a presença física de Lula, que está bem, com 78 anos, muito animado, ela é um diferencial, porque o carisma, há um tempo em que a política hoje se transforma num ambiente cada vez mais virtual, ela demonstra que, não sendo conservadores, mas com a presença de Lula nas eleições, disputando as capitais, como é o caso em Belo Horizonte com Rogério Correia, pela reeleição da prefeita Marília, em Minas Gerais, pela reeleição em Juiz de Fora, também da nossa querida ex-ministra Margarida, também com a possibilidade de eleição em Uberlândia da Dandara, deputada federal, lá em Governador Valadares com o Leonardo Monteiro, em Montes Claros com a candidatura também do Paulo Guedes. Nós estamos entendendo que a contribuição do Partido dos Trabalhadores, mas agora uma federação partidária, ela é de incidência na agenda política para que a gente aumente a base e resulte na possibilidade de melhoria dessa relação com o Congresso e com o Senado. Qual a porcentagem que o PT espera aumentar nessa eleição aqui em 2024? Se os dados estão corretos, nós estamos hoje em 58 prefeituras, nós vamos disputar mais de 200. Nós entendemos que a gente pode ter um aumento do número de vereadores, que isso também é importante, não é? A eleição de prefeitos e prefeitas coloca hoje desafios enormes do orçamento público e do problema gravíssimo, né, das mudanças climáticas. Prefeitos e prefeitas vão ter que se preocupar agora em tratar as enchentes, as encostas, tirar o nosso povo pendurado dos morros, e é esta relação que o parlamento vai precisar também. Então, eleição de vereadores e vereadoras, eleição de prefeitos e prefeitas, eu acredito que nós vamos ter um crescimento em Minas de 100%, porque nós estamos federados, ao considerar que o PV, PCdoB e também a outra federação, que é nossa parceira, que é PSOL e Rede, nós aumentaremos juntos exponencialmente o número de representações, seja no Executivo Municipal, seja no número de vereadores e vereadoras em Minas Gerais. Já que estamos falando de pleitos, eu vou pular 2 anos a mais para além de 2024. O PT hoje tem consciência ou tem, nesse momento, algum plano de construção de um nome próprio
para se candidatar em 2026 ao governo de Minas? O Partido dos Trabalhadores tem uma contribuição com nomes que são históricos. Eu mesmo aqui falava, em que pese a minha divergência, nós temos nomes que disputam o cenário, que dialogam com outras forças. O nome da Marília, o nome também, né, do senador que foi candidato a senador, o Reginaldo Lopes. Nós temos nomes importantes na política, como o próprio Patrus, e nós temos uma parceria hoje que precisa ser ampliada. Eu digo que o Partido dos Trabalhadores trabalha para que a gente não permita que o Estado continue na mão de quem nega a política para fazer política. Gostou tanto, aumentou em 300% seu salário e agora nega um aumento mínimo para os servidores. Nós temos que combater Zema. E, para isto, o Partido dos Trabalhadores e a Federação está preparada para apresentar um projeto político e um nome que seja capaz de vencer as eleições em 2026. O governo de Estado não é necessariamente uma vaidade do PT, mas é uma necessidade do povo mineiro de se livrar dessa mentira, dessa ineficiente forma de governar de Zema. O senhor usou a palavra parceria, me corrija se eu estiver enganado. Isso quer dizer que o PT não necessariamente precisa ter um candidato? Se o projeto for derrotar o grupo político de Romeu Zema, pode ser um aliado a ser um candidato a governo do Estado? Nós devemos cuidar da política com um amplo aspecto. Nós temos uma coalizão hoje que já se verifica numa relação onde nós, na Assembleia Legislativa, somos 12 do PT, mas nós somos um bloco com 20 deputados e deputadas que estão combativos e enfrentando o governo Zema. Fizemos a diferença, embora sejamos minoria. Nós reconhecemos que lideranças como a de Rodrigo Pacheco, que lideranças como tem sido hoje também construída com própria relação no PSD, nós temos importante relação com o PDT. Então eu entendo que uma coalizão de fato, e nós aqui atreveríamos a chamar de uma coalizão pela devolução de um governo democrático em Minas Gerais, ela é possível e está sendo construída, inclusive com a participação de Lula para 2026. Nós estamos conversando com o deputado estadual Leleco Pimentel do PT. No Café com Política, hora do bate-pronto. Agora é aquele momento, deputado, em que fazemos perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinado. Então vamos lá. Começando, novas lideranças no PT são uma necessidade? São uma realidade. A Marília Campos e o PT. Parceiros, companheiros fiéis e leais que vão à frente. Qual a avaliação até agora sobre como funcionou a federação entre PT, PV e PCdoB? Um casamento forçado, difícil de convivência, mas possível de ir à frente. Rogério Correia ou Fuad Noman, quem representa mais a esquerda em BH? Rogério Correia, sem dúvida. Deputado estadual Leleco Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado pela conversa aqui conosco no Café com Política. Voltaremos a chamá-lo certamente, como fazemos com todos aqui, para outras oportunidades, para sempre debatermos política e conversarmos aqui com o povo mineiro por vias da FM Tempo. Muito obrigado, deputado. Gratidão aos que não negam política para fazer política, e assim também peço que acompanhe nosso trabalho na Assembleia, junto com o Padre João, juntos para servir. Obrigada, viu, deputado? Volte sempre aqui à FM O Tempo.